Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós queremos com muito carinho compartilhar algo da parte de Deus com você. E por um direcionamento de Jesus, nós queremos falar a respeito de transferência de unção. Afinal de contas, o que nós enxergamos em relação à transferência de unção, como Deus vê a transferência de unção e como à luz da Bíblia nós podemos perceber se ela é real ou não. Antes de mais nada, eu quero, entre muitas dúvidas que as pessoas carregam dentro delas em relação à transferência de unção, eu quero dizer para você com muito carinho, a transferência de unção ela é muito mais real do que você pode imaginar. Só que, geralmente, existe um dogma, existe muitos pesos colocados em relação a este assunto, que faz com que as pessoas acabam não percebendo aquilo que é necessário ser feito e elas acabam colocando em prática algumas atitudes que não são necessárias pelo desejo de receber algo, pelo desejo de ser ungidas, pelo desejo de poder impactar a sua geração, mesmo que esse seja um sentimento dentro dela que tem como objetivo poder ser útil à sua geração, ser útil a Deus. Só que nós precisamos entender como é que funciona, como é que a transferência de unção acontece. Será que nós não confundimos transferência de unção com despertar espiritual ou ministerial ou uma ativação ministerial? Será que nós estamos achando que muitas das vezes as pessoas são despertadas ministerialmente, elas são ativadas ministerialmente, nós achamos que foi uma transferência em que ela recebeu? Por mais que existam muitos versículos na Bíblia, não de forma direta em relação a esse assunto, mas você consegue perceber que uma pessoa foi separada, que uma pessoa foi ungida, que uma pessoa recebeu algo de outra pessoa para viver o seu ministério, para ser desperta, para impactar a sua geração. Mas eu quero destacar para você em relação a Elias e Eliseu. E geralmente você percebe que Elias e Eliseu houve de verdade um receber de algo de outra pessoa. Só que a grande questão é como isso aconteceu. Será que realmente Eliseu recebeu uma transferência de unção de Elias? Ou será que não? Isso nós vamos com muito carinho compartilhar com você nesse momento. Primeiro, para que nós venhamos entender, Elias não ungiu ou não transferiu algo para Eliseu por vontade própria, pelo desejo dele em achar que Eliseu era a pessoa mais correta, era a pessoa que mais tinha uma estrutura, era a pessoa mais pronta para receber alguma coisa da parte dele. Não. Se você for para o livro de 1 Reis, capítulo de número 19, lá no versículo de número 15 e 16, está escrito assim: Disse-lhe o Senhor, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus deu a ordem a Elias para que Eliseu fosse ungido, para que Eliseu passasse a ser profeta no lugar dele. Deus foi quem direcionou Elias para que isso acontecesse. E nós precisamos de verdade entender quando que uma pessoa recebe algo e quando que uma pessoa é ativada por Deus para viver o propósito dela. Só que sempre o centro será o direcionamento de Deus. Não é uma pessoa chegar diante de outra e impor as mãos sobre ela e achar que ela simplesmente está levando até essa pessoa algo que vai mudar a vida dela. Nós recebemos muitas, centenas de mensagens de pessoas que, frustradas, começam a falar que receberam ministração de ministros e outros ministros e não conseguem fluir e não conseguem ser dispersos para viver aquilo que Deus os chamou para viver ou aquilo que elas desejam viver em Deus. E na maioria das vezes é porque as pessoas estão colocando as mãos, impondo as mãos sobre outras, e a Bíblia já nos alerta sobre isso. Quando você vê em relação a Timóteo, o conselho de Paulo a ele, não impõe as suas mãos de forma precipitada sobre ninguém. E nós precisamos compreender o despertar espiritual, a ativação ministerial de uma pessoa, ela acontece para que ela possa andar e se desenvolver segundo o propósito que Deus a chamou para viver. Já a transferência de unção, ou aquilo que Eliseu pediu a Elias, que é a porção dobrada do teu espírito, é algo totalmente diferente daquilo que nós acreditamos ser uma transferência. Então você começa a perceber que a trajetória de Eliseu com Elias não foi muito simples, não foi algo momentâneo, não foi algo de uma ministração, de uma reunião. A Bíblia nos mostra e nos faz entender isso em relação aos 50 filhos dos profetas que estavam diariamente caminhando junto com Elias e Eliseu. E aí você vê
que quando Elias está próximo de ser levado ao céu, em corpo, alma e espírito, e a Bíblia diz lá no capítulo de número 2, já de 2 Reis, do versículo de número 1 em diante, já nos diz o seguinte: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Isso não acontece apenas uma ou duas vezes, acontecem 3 vezes, onde Elias diz para Eliseu ficar naquele determinado lugar, e ele diz que de forma alguma ele o abandonaria, de forma alguma ele deixaria de estar com ele. Já no versículo de número 9, do capítulo 2 de 2 Reis, está escrito assim: havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Quando você vai para o hebraico estudar o original dessa palavra, porção dobrada, você percebe que o segredo daquilo que de verdade Eliseu recebeu está aqui. Afinal de contas, ele recebeu uma transferência de unção ou ele recebeu uma porção dobrada do que estava sobre o espírito de Elias? E se foi uma porção dobrada, o que significa porção dobrada? E quando você vai para o original, para o hebraico, porção dobrada é a porção que cabia ao herdeiro, o filho mais velho, que herdava o duplo em relação aos outros, ou seja, que herdava de forma dobrada aquilo que os outros tinham direito. E você já sabe que existiam 50 filhos dos profetas que andavam junto com Elias. Entre eles estava Eliseu. Só que Eliseu, pelo que nós entendemos em relação ao texto bíblico, ele era aquele que tinha direito porque era o mais velho, era aquele que caminhava mais tempo com Elias, era aquele que estava junto com Elias, e é aquele que por 3 vezes Elias disse: fica aqui, e ele disse: de forma alguma eu te abandonarei, de forma alguma eu te deixarei. E de repente, quando ele pede isso, a resposta de Elias a ele é: respondeu Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for separado de ti, assim te fará, porém se não vires, não se fará. A porção dobrada, ou seja, o direito de Eliseu foi dada por Deus. Deus direcionou a Elias para que ungisse Eliseu para continuar o propósito, para continuar o ministério profético sobre a terra que estava sobre a vida de Elias. Só que havia um propósito para isso. Só que Elias não impôs as mãos de forma precipitada sobre Eliseu. Simplesmente, Elias perguntou aquilo que Eliseu gostaria de receber. E quando ele pede porção dobrada, ele estava pedindo um direito que era dele. Eliseu já sabia que Elias ia ser tirado dele. Elias ia ser tirado da terra. E simplesmente ele não o abandonou. Ele esteve até o último momento ao lado dele e recebeu aquilo que era direito dele, pelo simples fato de ser o filho mais velho, de ser entre os filhos dos profetas, aquele que tinha direito de dar continuidade ao ministério de Elias. E quando nós entendemos que a transferência de unção que aconteceu aqui, nessa passagem em 2 Reis, é simplesmente um direito que Eliseu estava requerendo para si, que pertencia a ele mesmo. Porque, afinal de contas, Deus já tinha declarado que ele seria ungido, Deus já tinha direcionado a Elias para fazer isso. E simplesmente Eliseu estava requerendo um direito que era seu. A transferência de unção, ela é real e ela acontece, só que nós precisamos compreender e entender quando ela acontece e o porquê. Sempre será no centro da vontade de Deus. Deus irá direcionar para que isso aconteça. Deus irá convidar uma pessoa para que possa impor as mãos sobre outra, para que possa ativar o ministério de outra, para que possa despertar aquela pessoa para que ela venha impactar essa geração e viver o propósito dela nessa terra. E eu quero com muito carinho compartilhar algo com você. Eu me lembro de uma ministração que nós tivemos em Planaltina de Goiás. E uma irmã chamada Joyce, ela me permitiu falar o nome dela, hoje usada em batalha espiritual no Brasil inteiro, usada em libertação de forma poderosa. Eu estava lá, de repente o pastor chegou e disse assim: pastor, eu quero apresentar a você a irmã Joyce, ela quer conversar um pouco com o senhor. E eu falei amém, e ela se aproximou e nós começamos a conversar. E de repente ela falou assim: pastor, me fala um pouco sobre o Espírito Santo. E eu comecei a falar para ela sobre o amor de Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre como ele age, sobre o desejo dele de nos conduzir.
E ela começou a chorar, começou a tremer e algo aconteceu naquele momento. O ministério dela foi ativado, a vida dela foi ativada, o propósito de Deus foi ativado sobre a vida dela através do nosso ministério, através do nosso propósito de vida. E depois ela mandou mensagem dizendo: pastor, algo mudou sobre a minha vida porque as coisas têm acontecido, os milagres, as libertações, as batalhas espirituais têm ocorrido nas ministrações e algo poderoso passou a acontecer através do ministério dela até os dias de hoje. Para você entender, não de forma alguma, não que não há necessidade de alguém impor as mãos, mas quando Deus chama você, quando Deus tem algo para a sua vida, um propósito sobre a sua vida, como eu acredito que Ele tem sobre a vida de todas as pessoas na Terra, Ele simplesmente vai marcar e vai proporcionar para que isso aconteça em um determinado lugar, em uma determinada reunião. Agora, se Deus conduz você para impor as mãos sobre uma pessoa, para ministrar sobre uma pessoa, para ativar o ministério dessa pessoa, faça isso com muito carinho, mas seja direcionado por Deus, seja conduzido por Deus, para que isso aconteça segundo a vontade de Deus. Como eu disse a você, são centenas de mensagens que nós recebemos de pessoas que falam: poxa, eu estou tão triste porque afinal de contas recebi a ministração de tal ministro, recebi a ministração de outro e assim de vários ministros e não consigo fluir, não consigo romper, nada acontece. Porque muitas das vezes as pessoas recebem ministrações para que o ministério delas sejam ativados. E aquele ministério ativado começa a ser manifestado milagres, começa a ser manifestado algumas coisas, só que por um período pequeno. E aquilo começa a ser encoberto pelo simples fato do estilo de vida da pessoa não ser transformado e ela não ter estrutura para poder viver aquilo que Deus deseja para ela. Não porque Deus não queira. Imagine uma criança com meses de idade ou anos de idade e você colocar uma arma sobre a mão dela, ela não vai saber usar porque ela não tem estrutura. Então Deus respeita a estrutura que temos e Ele espera termos estrutura para podermos receber aquilo que de verdade vai ser necessário para que nós venhamos ser um instrumento e venhamos impactar essa nação, essa geração através do propósito de vida. Lembre-se sempre, Deus chamou você, Deus tem convidado você para viver algo nessa terra. Só que a estrutura precisa de verdade existir sobre a sua vida para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Se Deus convidar um profeta, se Deus convidar um ministro para ministrar sobre você, amém. Mas não ache que pelo fato de você receber uma ministração em uma reunião, isso fará de você um ungido, um separado ou uma pessoa ativada para viver algo nessa terra. Porque afinal de contas, você precisa e eu preciso ter estrutura para viver aquilo que é a vontade de Deus de verdade. Eliseu já tinha estrutura. Eliseu já tinha sobre a vida dele um despertar e uma ativação ministerial para que pudesse dar continuidade ao ministério que estava sobre a vida de Elias. E a estrutura fez com que aquilo que era direito de Eliseu, de receber de Elias, pelo fato de ser um filho mais velho, não que, como eu falei para você, não que os outros não tivessem. Pelo contrário, todos tinham direito a receber. Só que Eliseu tinha direito a uma porção dobrada. Ele tinha direito de receber sobre a vida dele algo que iria dar continuidade ao ministério de Elias. E quando nós começamos a enxergar dessa forma, nós percebemos que Deus tem um propósito para você. Deus tem um ministério para você. Apenas deseje diariamente ser estruturado, ser direcionado para chegar o momento em que Deus vai olhar para você e vai cumprir a promessa que Ele tem feito sobre a sua vida para que o seu ministério, para que o seu propósito venha impactar essa terra e essa geração. Não se precipite, não se desespere, apenas ouça Deus e seja direcionado por Ele, que Ele vai enviar pessoas, seja de outro país, de outra nação, para vir entregar algo que é necessário a você. E se isso não for necessário, não se preocupe, o próprio Deus unge você. O próprio Deus vem até você e derrama sobre você aquilo que é direito seu. Derrama sobre você uma unção poderosa que vai te capacitar e te treinar para que você possa manifestar aos quatro cantos da terra aquilo que Deus o chamou para viver. Em um nome precioso e bendito de Jesus. Amém? Consegue entender? Não se desespere, não se frustre com aquilo que você tem buscado muitas das vezes por anos e ainda não conseguiu. Na verdade, a ausência da estrutura tem impedido de você viver aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, olhe para Ele e perceba: Deus, o momento em que o Senhor quiser derramar sobre mim uma porção dobrada, eis-me aqui. Eu quero de verdade viver aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu desejo,
para a minha vida quando eu tiver estrutura, para que eu não venha me perder e para que eu não venha levar pessoas a serem destruídas e a viverem frustradas pelo ensino, pela falta de conhecimento e pela falta de unção em de verdade levar até elas o alimento que vem do teu trono. Se coloque numa posição de entender, há um tempo determinado para tudo e o seu tempo está chegando, o seu momento está chegando. Isso depende de como você se comporta em relação ao propósito de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha direcionar você e que a transferência da unção de Deus, do poder de Deus venha sobre você no momento certo, na hora certa, segundo a estrutura que você tem. E se Deus ativar o seu ministério, se Deus colocar sobre a sua vida de verdade um despertar para que você possa viver nessa terra aquilo que Ele o chamou, não se preocupe, Ele está treinando você, está direcionando você para que você possa de verdade, no momento certo e na hora certa, viver aquilo que Ele te chamou para viver. Que Deus te abençoe e que Deus direcione você em todos os momentos, em um nome precioso e bendito de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau.